há uma problemática, porque assim, o que acontece? Enorme. O que eu já ouvi aqui, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, né? Teve gente já falando o seguinte, eu não lembro quem foi, tá? Até pra deixar claro. Que o Exu não se importa com o nome que você vai chamar. Se é seu Exu, importa que vai sentar. Você pode, muito bem, alguém pode virar pra você e falar que você tem o tranca-rua, mas na verdade você tem o Exu veludo. E dane-se, que ele vai se alimentar da mesma maneira, que não tem esse problema do nome. Não. Morro dizendo que não. Tá, explica pra gente, por favor, então, como é que é. Nós temos ligações ou ancestrais, ou em outras vidas tivemos acordos com tais entidades, ou eram pessoas encarnadas, que depois, então, de alguma forma no desencarne, foram trazidas a egrégoras ou falanges de Exus e Pombogiras ou outros seres. Ou tem os não nascidos, que eu vou morrer falando, que também, por exemplo, os caveiras, a maioria é não nascido. Pode vir quem for falar, nós temos experiência, nossa casa é de caveiras. Seu Tata chegou pra gente, inclusive falou assim, olha só, primeiro que eu sempre perguntei qual é a história dele. A gente gosta de saber, quando a pessoa chega, meu Exu é tal. E Exu veludo. Qual é a história do Exu veludo? Aí você vai correr no Google, né? A maioria das pessoas faz isso. Aí vamos ver como é que é o Exu veludo, como é que são as características. Pode parar por aí. Pode parar por aí. O seu veludo é de uma maneira que o veludo do Bruno é de outra. Se ele tiver também. Só que ninguém quer saber disso. Aí o problema da internet também é isso. É porque são espíritos diferentes, São espíritos, a falange é gigante. São legiões e legiões e legiões de espíritos, é incontável. Tem um ponto que que conecta, finaliza, mas o resto pode mudar. Existem algumas características que são semelhantes de veludo para veludo, de tranca-rua para tranca-rua, sim. Sim. E nos médiums também, sim. Mas não é regra. Não é regra. Exemplo, o seu Tata chegou para mim, eu pergunto para ele há muitos anos, mas seu Tata, qual é a sua história, né, seu Tata? Pô, eu trabalho com o senhor há tanto tempo aí. Fala aí, qual é a sua história? Eu não tenho história. E como assim que o senhor não tem história? E não falava nada. O seu Tata não é de falar muito. Ele vem dar o recado dele e mete o pé. E eu fiquei. Até um dia ele falou assim, querida, filha, quem não nasceu não tem história. Aí eu... Quem não nasceu não tem história. Porra! Então ele é um não nascido ou cacete? É porque muita gente fala que os Exus, eles levam esse nome, essa egrégora, justamente por essa proximidade da gente, por eles terem nascidos, né? Agora, quando é não nascido... Sempre foi espírito, e aí? De onde veio? Pra onde vai? É isso aí. Quem criou? Então, entendeu? Exatamente. Tem uma resposta? A porca tosse o rabo, meu filho. Você não tem resposta pra isso. Eles sempre foram. Desde a fundação Mas e assim, então eles sempre foram Exus? Sempre foram. Não chega nem a ser Exu. Eles escolheram o nome de porque ele pode estar aqui falando que é Exu, mas lá nos Estados Unidos é outro nome. Sei lá. Entendeu? Atende por outra... E assim... A gente atende pessoas de outros países que o tipo da incorporação é a mesma, o jeito de falar é a mesma coisa e tudo mais. Você fala assim, um tranca-rua. Porque a gente está acostumado a ver... É um nome completamente diferente, mas tem a ver com a região de lá. Por exemplo, o culto de Santa Muerte... Como tem Exu ali, o tipo da incorporação é igual, o trabalho é igual, o ponto riscado é muito parecido com aqueles que se manifestam aqui, mas na verdade não é outro nome. É o José. A gente tem muita visão aqui, tipo, de quando fala de religião assim, muito aqui no Brasil e muito na África. A gente não imagina que às vezes no Japão pode se manifestar um espírito. Japão, por exemplo. Tem muita série na Netflix se você colocar, inclusive, tá até aparecendo muito no Instagram, não sei se vocês já viram. De repente tá aparecendo pra gente. Não sei por quê, porque eu não busquei sobre isso. Incorporações no Japão, que eles ficam sentados. E a incorporação genuína. O negócio passa uns vergalhão por trás nas costas do povo lá. 6, 7 vergalhão na sua pele, tu não sente nada. Cara, o cara tá totalmente fora de si. Japão. Eu acho que é taoísmo, se não me engano, ou é outras vertentes, sei lá. Então, mas tem uma manifestação genuína ali, mas ele se apresenta na lá existe, se não me engano, eu não lembro o nome do deus ou da deusa. Tem uma deusa que é criança. Parece um herê. Aí tanto que me chamou a atenção, que veio assim aquele vídeo, mas estava lá, assim, sentado, aí eles vão fazendo assim, daqui a pouco levanta e pega uma chupeta e começa a comer doce. Aí eu falei, caramba, herê lá no Japão? Aí a gente até riu. Daqui a pouco eu fui catar sobre. Cadê o perfil? Cliquei no perfil, uma porrada de vídeo sobre, assim, gente. E assim, as pessoas vêm, tem que ver o nível das mesas, os banquetes. É gigante o negócio. Então, assim, eles levam muito a sério aquilo ali. Alguns, pelo que eu tava lendo lá, a gente clica em ver tradução, né? Claro, porque eu não sei porra nenhuma daquela língua deles. Aí tá lá, fulano, que é ancestral de não sei quem, nananã, que se manifestou. Ancestralidade, deuses,
que se manifestam no corpo de uma pessoa que, para de repente mostrar poder, normalmente são guerreiros antigos. Teve um lá que eu fiquei assim, de tanto que tava assim, sensível, você clica se você quiser. A gente clica, né? Porra, a iniciação do cara lá, você fala assim, rapaz, a Kimbanda é fichinha depois disso aí. Mas você não acha que, tipo, seguindo esse raciocínio, que as entidades, elas se apresentam de formas diferentes ali, nas diferentes nações, a gente pode dizer que as egrégoras é algo criado por nós e, na verdade, elas não existem? Existem egrégoras... E, assim, eles escolhem e algo que a gente criou para se identificar. E tem egrégora que a gente cria. Exemplo, uma coisa básica. Vocês são uma egrégora criada. Vocês têm aliança. Tudo que é aliançado é uma egrégora. Tem mais de uma pessoa? É uma egrégora. É um sistema. Passa a ser um sistema. Mas assim, a grosso modo, de fato, todas as egrégoras nós criamos, né? Sim. Então. A grosso modo Templo Avinash. Então, isso que eu quis dizer. Existe a egrégora de Dianos, que nós cultuamos dentro do Templo Avinash, mas o Templo Avinash também é uma egrégora. Que foi criada por vocês. E quem não se adequar ali, ou nem vai entrar e vai falar mal, e ok, tudo bem, você não se adequou. Assim, o que eu falo é em questão das entidades, não das pessoas, né? Tem egrégora. Olha, a gente trabalhando com espiritualidade, com mediunidade, não é nem assim religião, mediunidade. A gente até brinca que lá tá entrando um monte de Avengers, os novos pactuados. Não para inflar o ego deles, mas a gente vendo coisas acontecendo com essa galera, alguns, você fala assim, cara, esse cara, que mediunidade é essa? Que espiritualidade? Onde veio isso que essa pessoa tem, sabe? Exemplo, uma mediunidade de mexer esse controle e trazer para cá. Telecinese. Porém, além disso, aí daqui a pouco você começa a fazer esse tipo de movimentação, que daqui a pouco vem alguém que ele se conecta de alguma maneira com algum plano e fala a tua vida inteira. Aí tu fica assim, porra, e já não é mais ciência só. Porque eu sou muito dessa, parece que não, mas eu sou muito racional para não ser fanática.